Oi, tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e pretos na altura dos ombros, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados, estou numa sala colorida da Multirio e eu estou muito feliz de estar aqui com você, hein? Tudo bem? Deixa eu te perguntar, você já recebeu uma carta de amor? Não fica com vergonha, não. Já? Ah, entendi. É você quem escreve. Mas eu não estou falando assim uma carta digital, um e-mail, não. Eu estou falando uma carta de próprio punho. Já? Olha, nos tempos de hoje, você receber ou entregar uma carta de próprio punho, como nos tempos antigos, é uma verdadeira declaração de amor. Porque no tempo digital, com esse mundo rápido, instantâneo, parar para escrever, pensar nas palavras, é realmente um ato de amor ao destinatário. Num mundo digital como hoje, as pessoas estão perdendo a capacidade inata de expressar seus sentimentos e emoções. Então, parar um tempinho, pensar nas palavras e assim, não pensa muito em como você deveria se sentir. Coloca ali as suas palavras para que o seu ente querido possa identificar você, reconhecer o seu jeito de falar, o seu amor, o seu sentimento. Olha, vai ser uma experiência inédita e inesquecível. Ter uma carta em mãos de amor que você pode guardar, reler, é realmente muito especial. E é sobre isso a nossa história de hoje, Cartas de Amor. Tia Aninha, de Arthur Azevedo. Há muito tempo atrás, tia Aninha, uma senhora que ela não mendigava, mas ela aceitava agasalhos, abrigo, carinho, por onde passava. Lá nas capitais do norte, existia essa senhora que ia recebendo a acolhida de cada família. E era muito bem-vinda, porque onde ela chegava, ela contava suas histórias para as crianças, histórias de contos de fadas, histórias de lobisomem, e distraía as crianças. Era muito bem-vinda, mas quando ela desconfiava que podia estar tirando a liberdade da família, ou que pudesse, talvez, incomodar, ela já partia para outra casa e ficava lá, em outra casa, e assim ela ia fazendo o seu repouso. E nessas casas volantes, dependendo do cuidado, do carinho, da boa vontade de outras pessoas. Até que ela conheceu um escritor. E certa de que a sua história servia para um romance, foi até ele e disse que precisava contar a sua história, que daria um bom livro de romance. Tia Aninha não tinha nada, somente uma caixa, uma lata de papéis. Animada com sua lata de papéis e sua história na cabeça, sentou ao lado do romancista e começou a contar a sua vida. Tia Aninha sentou do lado do romancista e começou a contar a sua história. Ela tinha um pai comerciante português, uma mãe, ela era filha única e levava uma vida bem confortável e tranquila até os 20 anos. Aos 20 anos, ela se apaixonou por um funcionário de seu pai e começaram a namorar às escondidas. Depois de 2 anos de namoro, sua mãe ficou sabendo. A mãe que sonhava que Aninha se casasse com um príncipe, um homem de muitas condições, quando soube que ela estava apaixonada e namorando há 2 anos com um funcionário de seu pai, foi direto contar para o pai, que ficou enfurecido e resolveu demitir o rapaz. Não só demitiu o rapaz, como queimou ele em toda a praça. E o rapaz andava por aí pedindo emprego de um em um e não conseguiu mais espaço em toda a capital. Ele não tinha mais como trabalhar. Então, ele resolveu ir para o sul e prometeu, através de uma amiga, que escreveria sempre cartas para Aninha. E que, quando conseguisse um bom emprego,
voltaria para pedir a Aninha em casamento. E assim eles começaram a trocar cartas. Foi isso por 2 anos. Depois de 2 anos, ele começou a escrever com letras trêmulas e descrever uma doença, se dizendo muito mal e sempre se despedindo sem saber se voltaria a escrever. E assim ele foi fazendo até as cartas sumirem. Na última, ele dizia que não aguentaria mais viver e as cartas pararam. Uns 3 meses depois de essas trocas de cartas pararem, o seu pai friamente comunicou num almoço que o noivo tinha morrido. A Aninha ficou super abalada, ela que já estava com 26 anos e já tinha dispensado vários pretendentes. Um pouco depois, o seu pai, que era um comerciante, resolve investir no açúcar e abre falência. Logo em seguida de abrir falência, ele tem uma congestão e morre. Falidas e sozinhas, a mãe e a Aninha ficam perambulando, esperando a ajuda de amigos. Um pouco depois, sua mãe adoece e morre. Então, a Aninha, aos 33 anos, uma senhora, parecia que tinha mais de 50, passou a andar com sua lata de cartas do noivo, precisando da ajuda de terceiros, e sua vida passou a ser essa. Ao terminar de contar a história para o romancista, ele, nada surpreso, sem saber como dizer, sem decepcionar a senhora, disse que ela tinha uma história, um romance legal, mas um romance igual à maioria das mulheres. Mas ela insistiu, olha, mas é porque você ainda não leu as cartas. O dia que você lê as cartas, você vai ver como a minha história é especial. Ah, mas a senhora ainda tem essas cartas? Foi aí que a Aninha pegou a sua lata e apresentou a lata para o romancista. Ao abrir a lata de cartas e ler as cartas, o romancista não se surpreendeu com o que o noivo escrevia, mas se surpreendeu com os postais, com os selos postais. Os selos eram selos do início do século, selos valiosos. E ele disse, a senhora tem aqui uma fortuna. E ela feliz, claro que eu tenho uma fortuna, acreditando que a fortuna era a sua bela história de amor. Mas não, os selos, venda esses selos, eles valem muito. E ela ficou super ofendida, mas eu não vou me desfazer das minhas cartas. E já nesse momento arrependido, porque o dono da casa que recebia a Aninha já ficou de olho e foi o primeiro a querer comprar. Ela não quis vender e a partir desse momento a sua vida mudou de cabeça para baixo. Por onde a tia Aninha passava, as pessoas queriam o selo. E a história começou a passar de boca em boca e as pessoas escutavam de uma senhora que tinha uma lata valiosa. Essa lata valiosa, com cartas e selos, para uns era dinheiro, moedas de ouro, para outras joias e moedas preciosas. Olha, ela passou a ser perseguida. Tia Aninha não tinha mais paz por onde ia. Todo mundo queria comprar, todo mundo queria tomar, mandaram ela fazer testamento e ela já atordoada, sem saber o que fazer. Um dia andando por uma pracinha, acabou sendo assaltada. Tomou uma paulada na cabeça e o bandido levou a lata. A lata com suas cartas preciosas. Tia Aninha, atordoada, acordou no hospital, chamando pelo noivo, preocupada pelas cartas, muito mais preocupada por ter perdido a lata de cartas do que pela paulada assassina que levou a sua vida. Gostaram da história da tia Aninha? Meu Deus, que cartas, que selos, que latas, né? Pois é, a tia Aninha, vocês perceberam que ela insistia em dizer que sua história era um romance. Então, vocês acham que era? Você acha que a sua história é um romance? O que é que precisa para ser um romance, gente? O romance, ele pertence ao gênero narrativo da literatura e apresenta uma sequência de fatos interligados que ocorrem ao longo de certo tempo.
A marca principal desse tipo de texto é a relação temporal que se estabelece entre os fatos, mesmo que não sejam narrados na sequência temporal em que ocorrem. É uma narrativa longa, escrita em prosa e possui a seguinte estrutura: ação, série de acontecimentos que se combinam para formar o enredo da obra. Lugar, espaços físicos em que transcorre a ação. Tempo, o quanto da ação, as datas dos acontecimentos, ou mesmo a duração dos fatos narrados. Então, entendeu? Bem, pensando por aí, tia Aninha tinha sim um romance contado através das cartas do seu noivo. Bem, e você? Você acha que a sua história pode ser um romance? Bom, eu vou fazer um desafio para você. Escreva uma carta de amor para alguém e depois peça para que a mesma lhe responda com uma outra carta. Mas não escreva de qualquer jeito. Deixe a emoção vir. Escolha as palavras com cuidado. Tenho certeza de que você passará por uma experiência rara nos dias tecnológicos de hoje. Gostou da história da tia Aninha? Muito legal, né? Olha, se você quiser conhecer melhor essa e outras histórias, acesse o aplicativo Rio Educa em Casa. Aproveite, leia e divirta-se. Um beijo e até semana que vem.